Ó, tem duas coisinhas diferentes aqui. Eu trouxe vou ensinar as pessoas a fazerem ninho e isca. Com isso daqui as abelhinhas entram, a gente amarra isso daqui numa árvore e as abelhas entram aqui para fazer o ninho delas. Depois a gente tira daqui de dentro e coloca numa caixa. Ah, essa é uma das coisas. Então começa com uma garrafa PET assim simples. A gente passa um atrativo dentro dela, que é um resíduo das colmeias, que sobra a gente mistura no álcool. Aí a gente passa, ela fica assim, turva, né, impregnada por dentro. Depois o próximo passo a gente embrulha ela com um papelão para manter a temperatura dentro. E depois a gente embrulha com plástico. E aí a gente usa uma entradinha para não entrar luz lá dentro. Depois disso pronto, aí a gente instala numa árvore. Bom, basicamente o resumo é esse, da oficina. Aqui eu trouxe também algumas espécies de abelhas. Eu vou acabar explicando. Aqui é uma espécie das que a gente colocou lá na praça. Lá na Praça Coronel Fernandes de Lima, ali em Moema, perto da Bandeirantes com a Santo Amaro. Lá tem um meliponário público montado para a visitação das pessoas, para poderem ver elas trabalhando de perto. É uma praça muito gostosa, é quase um pomar na cidade de São Paulo, tem muitas árvores frutíferas. Essa daqui é uma colônia de mirim-guaçu. Mirim quer dizer pequeno e guaçu quer dizer grande. Chega por aqui, ó, para você dar uma olhada de perto, ó. Vê como é que eu tiro o brilho aqui para a imagem ficar melhor. Se a gente der sorte, a gente vai ver a rainha aqui por cima. Aqui esses potinhos é onde elas guardam o mel, ó. E aqui são as células de cria de onde nascem as abelhinhas novas. A rainha bota um ovinho, um em cada célula dessa, e aí depois nasce a abelhinha. Essa é uma espécie bem pequenininha, plebeia remota. E aqui, nessa outra caixa grande, tem uma outra espécie de abelha que é bem maior, que é a mandaçaia. Aqui elas propolizam tudo por dentro, então fica mais difícil de enxergar. Mas aqui dá pra ver que elas são bem grandes, tá vendo? A gente tem aqui no Brasil mais de 300 espécies de abelha, né? Então essas daqui são duas. Tem uma muito comum que a gente conhece também, que é a jataí. E aquela lá do banner é uma abelha bem grande, muito produtiva também, chama uruçu amarela. Aí lá no meliponário BZZ, abelhas nativas, em Cotia, a gente cria muito daquelas abelhas. Que tem muito pouco já na natureza, né? Já quase não tem na natureza. E aí os criadores de abelha hoje estão preservando essa espécie, que é o nome científico dela é Melipona monduri. Aqui eu trouxe alguns meizinhos para vocês experimentarem. Legal. Você estava mostrando assim, você mostra para ela? Agradecer ao pessoal do Plantar em Casa, que está sempre ajudando a divulgar a gente, divulgando essas atividades todas, que a gente está aqui num plantio hoje. Estão sendo plantadas mais de 100 mudas. Olha que lugar lindo, ó. Num parque aqui no centro da cidade de São Paulo. Dá pra gente ver o prédio ali do Banespa, lá longe. Ó, já aproveita aqui, já tem uma cobaia aqui já, ó. Nina já provou, já, ó. Sou. Ai, obrigada. Agora eu tenho que tirar aqui. Vem cá pra você experimentar também, ó. Obrigado. Não? Muito obrigado. Que delícia. Eu vou pegar uma. Tá perdendo. Filma sua mão aqui, Carlos. Eu vou dizer que o Você Marcelo vai perder tem mesmo filhas. Tem filhas dele na praça do meu bairro. Eu acabei de falar aqui no vídeo, na Fernandes Lima. Aí eu quero ir lá praça da Coronel Fernandes, esse daqui é própolis. Ah, tá. Mas esse é própolis dessa espécie de abelha aqui. É aquela coisa ruim, esse daqui é um pouco mais suave. Tá? É a base de álcool, não sei se você tem restrição, mas é a base de álcool. Tá bom. Carlos, quer provar, Carlos? É, danado, né? É. Mas até melhorzinho que o outro. É, mais suave um pouco, né? Bem amadeirado. Aí eu pinguei porque isso daqui agora tira. Tá muito escuro aqui, meu Carlos? Não, tá bom. Tá bom? Esse aqui é outra espécie de abelha. Essa aqui chama tiúba.
Que delícia. Que ruim pra você, hein? Ficar degustando mel, Eu né? tô Que péssima. coisa chata, né? Ó, Carlos. Muito ruim mesmo. Agora misturou com o próprio. Não, ele tira um pouco do gosto do própolis, né? Por isso que eu dei o própolis antes, que esse daqui agora dá uma aliviada. Uma forma de consumir, ó, Carlos, tira a dúvida, de consumir o própolis sem ele ser tão agressivo é misturando no mel. Essa acho que é um pouco mais suave que a Jataí ou tá errada? Ah, são diferentes, né? Essa daqui eu sinto, sabe o quê? Um fundinho de tabaco. Fundinho assim de tabaco. Já essa daqui, ó, é uma Scaptotrigona, é uma abelha muito produtiva também. Aí tem nome científico, a Scaptotrigona, mas tem vários nomes populares, né? Tá vendo? Ele é bem, faz um fiozinho assim, exatamente, ó. Acho que o pessoal não descobriu que você está fazendo degustação aqui ainda não, viu? Então, aí tem que ser discreto mesmo. Esse é bem, não, já tá bom. Não? É bem alaranjado. Isso, Essa é forte, exatamente. Ácido, né? E um pouquinho amargo também, né? Esse daqui deve ir muito bem numa salada, né? Pra misturar num molho de salada. Como é que chama a abelha? Penjoí. Penjoí ou canudo. Tem vários nomes populares. Isso, exatamente. Ó, experimenta o melzinho, ó, bem Chegar ácido. não é Ó. boa. Mandar sair? Não, esse daqui é uma outra. Esse que vocês estão experimentando não é desse potinho aqui. Esse daqui é uma Scapto, é uma. Seu pai falou, ele tá aprendendo a... Ah, que legal. Como é que ele chama? Ele... Com a mão toda suja de terra, tá bom. Como é que fala? Mistura as essências. Esse aqui é bem aguadinho, pode ser que escorra da mão de vocês. Ó. Esse é o quê? Esse aqui é mandacaia. Esse daqui é uma abelha que tem no sertão. Aqui, Ó, Esse esse daqui é mais suavezinho, esse aqui não é tão ácido, esse é mais docinho. Mel, mel de abelha nativa. Esse aqui é mel de mandacaia. Esse aqui, sabe o que eu sinto? Um buquê de pimenta. Não o ardido da pimenta, mas Tem uma picância, né? Mas aquele... Ele é bem clarinho. E olha, degustação aqui. O pessoal que veio degusta. Melhor que o sabor terra. Deu uma. Completou? Deu um tempero. Harmonizou? Entendeu? Sabor terra. Então, essa é uma abelha que tem bastante no nordeste do país. Uma abelha do sertão chamada mandacaia. Então eu trouxe aqui hoje 4 tipos de mel diferentes e 2 espécies de abelha. Para vocês conhecerem. Fala um pouquinho do projeto para o pessoal conhecer aqui, onde que fica. Qual o projeto que você Não, o está projeto que eu falando? faço um trabalho, o seu trabalho, no caso. Bom, O seu. bom. Então eu sou do meliponário BZZ Abelhas Nativas, que fica na cidade de Cotia. E lá eu crio umas 12 espécies de abelha, das mais de 300 que a gente tem no Brasil. Dou foco principalmente numa espécie chamada bugia, ou uruçu amarela, que é aquela que tem lá no cartaz, que ela na verdade é uma abelha dourada. Eu organizo as minhas coisas numa plataforma que é o Instagram, com BZZ Abelhas Nativas, para vocês poderem buscar mais informação. Na cidade de Cotia tem uma grande reserva florestal, acho que a maior porção de Mata Atlântica, né? Dentro de uma cidade, é na cidade de Cotia, na reserva do Morro Grande. É um lugar legal para vocês conhecerem, para vocês ajudarem a manter o verde lá da cidade. Obrigado pessoal do Plantar em Casa, está sempre divulgando a gente aí. E um dia vocês vão lá conhecer as minhas abelhinhas de perto. Podem sim. Eu trouxe aqui 2 espécies, né? Eu vou colocar aqui para ficar um pouquinho mais claro. Ó, aí eu vou... Não precisa não, é bem levinho. Aí eu vou mostrar para vocês aqui essa espécie que é é uma abelhinha bem pequenininha que tem um nome engraçado. Pequeno na língua dos índios é mirim e grande é guaçu. E essa abelhinha aqui chama mirim-guaçu. É a pequena grande. Ela é a maior das pequenas, é a maior das mirins. Então ela tem um formato
Aqui é a entradinha delas, né? As pessoas perguntam para mim, ah, mas elas ficam presas? Ah, como é que você solta? Não é que nem um passarinho, é um animal silvestre, né? Então não é uma gaiola isso aqui simula o ninho natural das abelhas, que elas fazem o ninho dentro de ocos de árvore, ou de barrancos, ninhos abandonados de cupim, formigueiros. São animais muito delicados, né? Então quanto mais... É uma atividade muito feminina criar abelha. Você precisa ter muita delicadeza com elas, mas ao mesmo tempo também você precisa ter uma certa rusticidade. Então vou abrir aqui para vocês darem uma olhadinha. Essa abelha tem uma particularidade que ela deixa o ninho exposto. Então ela é muito legal para a educação, porque a gente consegue ver direitinho como é que é o ninho dela por dentro. Essa é uma caixinha didática que a gente usa para as pessoas poderem visualizar. Eu vou tirar um pouco do reflexo aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas está vendo essas bolinhas? Todo mundo está conseguindo ver? Sim. Nessas bolinhas aqui é onde elas guardam o mel e o pólen que elas recolhem da natureza. Mas o mel não é o mais importante que as abelhas fazem. O mais importante que as abelhas fazem é quase tudo o que a gente come. Quase tudo o que a gente come é derivado da polinização das abelhas. Então uma das minhas missões aqui hoje é mostrar para vocês que o mel é secundário. O chuchu, a melancia, a abóbora, a banana não. Mas o maracujá e quase tudo que a gente come só existe porque as abelhas polinizaram. Senão a gente não teria todos esses frutos. Ó a rainha ali, dá para ver a rainha agora, ó. Ah, é a marronzinha, né? Isso, aquela mais amarelinha que tem o abdômen dilatado, tá vendo, ó? Que linda! Aquela é a rainha. Cada colônia tem uma rainha que bota ovos nessas células que vocês estão vendo, esses discos que vocês estão vendo aqui. É o que na abelha que pica chama favo. Aqui a gente chama de discos, onde as abelhas, a rainha coloca os ovos. Às vezes alguma campeira também coloca um ovinho, mas só para a rainha ir lá e comer. A rainha come aquele ovinho, que é uma fonte de proteína para ela, e bota um ovinho. Deixa eu ver se eu consigo pegar daqui. Tá muito reflexo aqui, melhorou? Deixa eu ver aqui. Pode deixar. Pensado com folhas caídas nos pratinhos. Todo mundo viu? Sim. Vou fechar para elas não ficarem assustadinhas, estressadas, tá? Isso, essa espécie faz um monte de filamentos, né? Ela segura o ninho nas paredes por filamentos. Outras espécies, elas fazem um invólucro de cera. Então, essa espécie é legal para fazer esse trabalho de educação ambiental, porque o ninho fica aberto e exposto. E onde que ela dá? Que região? Todas as abelhas que eu crio são da região de São Paulo. Todas as que eu crio. Em São Paulo a gente tem uma lista de cerca de 30 espécies de abelhas. Das eusociais, dessas que vivem em grupo. Mas a maior parte das abelhas são abelhas solitárias. Muito conhecida é a mamangava, aquela abelhona que todo mundo acha que é um besouro. É bem raro aquela pretinha, né? Dessa espécie de abelha é bem raro. É difícil de você visualizar porque elas são muito discretas e elas são muito pequenininhas. Então pode ser que aqui na praça mesmo tenha algum ninho dela, pode ser, eu não procurei. Mas no Ibirapuera, por exemplo, no Parque do Ibirapuera tem várias colônias meio escondidinhas. E como elas são muito discretas, você não consegue, mas eu já vi Lairaí, já vi Jataí, já vi Mirim, né? Colônias de apis também, que é a abelha que pica. E a gente tem no Brasil uma riqueza gigantesca, que essas 30 que acontecem aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, 300 no Brasil inteiro. E são 400 espécies de abelhas catalogadas no mundo inteiro, sendo que 300 ocorrem no Brasil. Quer dizer, é uma riqueza muito grande que a gente tem de sabores de méis e de biodiversidade. São muito mais solitárias. São cerca de, acho que, se eu não me engano, são 10 mil no mundo inteiro e 5 mil acho que estão no Brasil. 5 mil espécies diferentes de abelhas solitárias. Que essas abelhas aqui, elas se dividem em funções. Então tem duas castas, tem as rainhas e as campeiras. E tem o macho, o zangão. Então a rainha, ela controla a colônia com cheiros e bota os ovos. E as campeiras, elas passam por várias etapas na vida delas. Desde cuidar do bebezinho que acabou de nascer,
a produção de cera, que são as abelhinhas novas que produzem cera, e assim elas vão passando por diversas etapas conforme elas vão amadurecendo. E durante 25 dias elas vivem dentro da caixa. Depois de 25 dias elas começam a sair para fazer trabalhos externos. Qual é o maior risco que existe hoje com relação à extinção das abelhas? Porque elas estão em processo de extinção. Uma coisa super importante que a gente está fazendo hoje, que é repovoar a natureza de árvores. Porque essas abelhas elas evoluíram durante milhões de anos com as árvores nativas. Então a abelha é um tipo de uma chave e a flor a fechadura. Então as abelhas, conforme o formato e o tipo de anatomia delas, elas polinizam determinado tipo de flor. Então a gente hoje vive numa produção que não é sustentável. A vida não sobrevive numa plantação de cana, nem de eucalipto, e nem de limão, e nem de laranja. A gente depende da floresta, que é um sistema complexo. Então são essas coisas que estão matando. Primeiro, o veneno, aumento da temperatura do planeta, está mudando muito a forma como as abelhas sobrevivem, porque as abelhas são animais que vivem em simbiose com outros bichos. Então, por exemplo, ali dentro daquelas caixinhas tem muitos fungos, tem muitos outros bichos que estão envolvidos nessa cadeia, nesse ciclo de vida. Então, se você aumenta 1 grau a temperatura do ambiente, o fungo já não se desenvolve. Ou um determinado fungo se desenvolve com muito mais facilidade. E esse fungo pode ser prejudicial para as abelhas. Então, é um monte de erros que a gente está cometendo, desde a forma de produção de alimento até...